Wir haben nichts zu fürchten, außer wenn wir vergessen, wo wir herkommen. Es ist also wichtig, dass wir alte Wahrheit, die leicht vergessen werden, mal wieder anbieten. Das ist ein ernstes Thema und so müssen wir es auch ziemlich ernst behandeln. Guten Abend alle beisammen. Ja, heute Abend wollen wir reden über den Sturm ernten. Boa noite a todos. Hoje à noite queremos falar sobre colhendo uma tempestade. E aqueles que não conhecem a Deus, mais cedo ou mais tarde, terão que colher essa tempestade. E eu estou convencido de que essa tempestade está vindo cada vez mais perto. Salmo 77, 17. As nuvens lançaram água e os céus deram um som. As tuas flechas correram de uma para a outra parte. Ou seja, virá uma retribuição. Mas até então, o rei do norte e a sua força por trás dos bastidores parece estar fazendo somente o que ele quer e parece estar vencendo aonde quer que coloquem o seu pé. Daniel 11, 40 a 45. Nós já falamos sobre esses versos. E no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, ou seja, contra o rei do norte. E o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Mas os rumores do oriente e do norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Ontem nós vimos que isto é o conflito final entre a mensagem que Deus envia ao mundo e o rei do norte, que com todo o seu poder quer unificar todas as atividades do mundo, quer unificá-las. E armará as tendas do seu palácio entre o mar, e aqui comentamos que a King James diz, no Monte Santo e Glorioso. Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Então, quando esse último conflito tiver acontecido, então os céus se abrem, os exércitos celestiais descem, e ele chega ao seu fim e ele não tem ninguém que lhe possa ajudar, nem um só. É isso que a Bíblia ensina sobre o último conflito, resumidamente. Êxodo 14, 9. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército. E quando a Bíblia fala sobre cavalos e cavaleiros, carros, então isto representa atividades militares. Portanto, o rei do norte utiliza poderio militar para conseguir alcançar aquilo que ele deseja alcançar. Daniel 11, 42 e 43. E estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. Mas agora estamos ocupados com tipologia, com tipo e antítipo. E temos que mudar a nossa perspectiva. Não se trata de países literais.
no antítipo, mas se trata de ideologias. Portanto, a ideologia do Rei do Norte será imposta, mesmo que seja com poderio militar, e nem que seja também utilizando o poder da economia, e irá vencer as cosmovisões e as perspectivas egípcias serão vencidas. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro, de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. A maior parte das pessoas pensa que o dinheiro está, em sua grande parte, em mãos seculares. E nós vamos reconhecer que talvez é diferente. E os líbios e os cuxitas, e nós vimos que isso seriam os etíopes, a área mais ao sul e a área mais ao norte, ou seja, outra vez um merismo, tudo estará sob seu domínio. Os seguirão, estarão indo atrás dele. E nós também já mencionamos que quando a Bíblia fala sobre navios, nesse sentido, fala sobre a economia. Aqui está um típico navio fenício e alguns textos que o acompanham. 2 Crônicas 9, 21. Porque indo os navios do rei com servos de Irão a Tarsis, voltavam os navios de Tarsis uma vez em 3 anos, e traziam ouro, e prata, e marfim, e bugios, ou seja, macaquinhos, e pavões. Os navios trazem as mercadorias. Salmo 107, 23. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas. Provérbios 31, 14. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. E mais um pequeno texto de bônus. Salmo 48, versículo 7. Tu quebras as naus de Tarsis com um vento de onde? Oriental. Portanto, esse poderio econômico, esta economia que ele domina, virá ao seu fim finalmente nesse último conflito. Jesus termina o seu poder em todos os níveis. O seu poderio político, o seu poderio religioso, seu bem, poder econômico, tudo virá a seu fim. E ninguém vai lhe ajudar. Mas, no ínterim, ele tem esse poder. E na última palestra, nós também estudamos uma tipologia de Tiro, e como esse poder representa uma força com características como as encontramos em Apocalipse 13. E nós vamos ver mais algumas outras coisas aqui. Isaías 23, verso 1. Peso de Tiro, uivai, navios de Tarsis. Aqui se refere a esse poderio mundial econômico. Porque Tiro está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, e de ninguém mais entrar nela, desde a terra de Quitim lhes foi isto revelado. E aqui está esta placa mostrando aonde se localiza a antiga cidade de Tiro. E como nós sabemos, fora predito que esta cidade seria lançada no meio do mar. Aqui ela estava em ruínas quando foi destruída por Nabucodonosor, estava ainda sobre a terra, não no mar, e teve que esperar um quarto de milênio até que Alexandre o Grande quis fazer um caminho até a ilha onde tinham construído a sua nova cidade, e para isso ele pegou esses escombros e os lançou no meio do mar, e ali eles estão. E é interessante, isto é um cumprimento da profecia, porque eu estou sentado aqui sobre uma coluna. Tiro, não restou nada. No meio do mar, aí está ela. E assim também será o fim desse poderio. Isaías 17, 13. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá, e elas fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como o que rola levado pelo tufão. Assim serão enrolados.
Mas no ínterim, a humanidade está sofrendo e não sabem o que está acontecendo. Não conseguem compreender. Isaías 60, 9 e 10. Certamente as ilhas me aguardarão em primeiros navios de Tarsis, para trazer teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para o nome do Senhor teu Deus, e para o Santo de Israel, porquanto ele te glorificou. No momento parece que estamos do lado perdedor. Parece que estamos sendo derrotados. Mas por fim, Deus irá aplastar tudo e virá a ser nada. Portanto, nós não temos que nos preocupar, porque temos todas as promessas bíblicas que dizem que Deus irá cuidar do seu povo. Eu estou quase que olhando para esse espetáculo em um teatro. E podemos observar o que está acontecendo no mundo. E temos essas promessas maravilhosas de que Deus está conosco. E seja o que for que aconteça no mundo, e quando os seres humanos estiverem se arrancando os cabelos, aos preços de gasolina subirem e dificuldades aumentarem, isso terá que acontecer. Mas se nós cremos firmemente, nós não temos que ter medo. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os teus reis te servirão. Apesar de tudo o que aconteça no mundo, Deus não irá abandonar o seu povo. Não precisamos ter medo. Isaías 66, verso 15 diz: Porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Esse é o fim definitivo do sistema que está causando tantos problemas no mundo hoje, que faz o homem vacilar nas suas bases. Mas se nós temos essa esperança, não temos que temer nada. Com tranquilidade, a gente pode estudar o que o Rei do Norte irá fazer, como ele vai dominar o mundo e como exatamente ele o faz, mas podemos nos abster. Ezequiel 27, do 3 ao 36. E diz a Tiro, que habita nas entradas do mar e negocia com os povos em muitas ilhas. Agora, você tem que saber que Nabucodonosor, o rei do norte, tomou esse poder, reivindicou esse poder. E o rei do norte antitípico, de igual forma como Nabucodonosor, também reivindica, toma esse poderio econômico para si. Ele o tem em suas mãos. Nós vamos ver depois como ele o faz e através de quais instituições. E esse poder também brinca de Deus. Tiro, você diz, eu sou perfeita em formosura. Ela pensa que ela é algo especial. No coração dos mares estão os teus termos. Ela domina as nações, porque águas na Bíblia simbolizam nações. E os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. Fabricaram todos os seus convéses de faias de Senir, trouxeram cedros do Líbano para te fazerem mastros. Fizeram os teus ramos de carvalho de Bazã, os teus bancos fizeram-nos de marfim, engastado em bucho das ilhas dos quiteus. Então aqui vemos que se trata de uma atividade global. O marfim vem da África, e daqui e dali, eles dominam sobre tudo. E também da ilha dos quiteus vem algumas coisas aqui. A vela, etc., do Egito. Bem, seja como for. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os teus remadores. Os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti, esses foram os teus pilotos. Então, quem está puxando os fios por trás dos bastidores? Os teus sábios no teu meio, esses que puxam os fios. E da mesma forma, no âmbito antitípico, existe alguém que domina tudo.
Os anciãos de Gebal, essa era uma aldeia fenícia na costa, e os teus sábios foram em ti os que consertavam as tuas fendas. Se alguma coisa anda meio cambaleando nesse sistema, aí estão sábios também nesse círculo interior, para que esses problemas sejam aplanados. Talvez aqui e ali tenha que se fazer uma guerra para solucionar e consertar esta fenda ali aqui. Talvez aqui uma outra medida. Talvez um atentado aqui ou ali. Seja como for, a Bíblia diz assim, assim foi. Todos os navios do mar e os marinheiros se acharam em ti. Quantos? Todos os navios do mar e os marinheiros se acharam em ti, para tratarem dos teus negócios. Aqui está o tipo. E o tipo sempre tem um antítipo, uma contraparte. Nós vamos ver que realmente a tem. Os persas, os lídios e os de Put eram no teu exército os teus soldados, portanto, não só pessoas desse Tiro típico, mas também outros estavam em seu exército. Ele é multirregional, ele tem uma ONU. Se é que se pode dizer isso, seja como for. Escudos e capacetes penduraram em ti. Eles manifestaram a tua beleza. Verso 12, Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda a casta de riquezas, honrado no coração dos mares. As nações olharam e disseram, quem pode fazer guerra contra esse poder? Quem pode vencê-lo? 26. Os teus remadores te conduziram sobre grandes águas. Que um vento oriental te quebre no meio dos mares. Essa mensagem divina, é um vento oriental. Cristo vem do Oriente. A mensagem da segunda vinda, a mensagem do advento, lhe irá quebrar a espinha dorsal. As tuas riquezas, as tuas feiras, as tuas mercadorias, os teus marinheiros, os teus pilotos, os que consertavam as tuas fendas, os que faziam os teus negócios e todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a tua companhia que está no meio de ti, cairão no meio dos mares no dia da tua queda. Todo o sistema será destruído. Portanto, povo de Deus, olhe o que está acontecendo na Europa. Não seja tão arrogante. Assista esse espetáculo, veja o que está acontecendo. 31. E far-se-ão calvos por tua causa, e cingir-se-ão de sacos, e chorarão sobre ti com amargura de alma e com amarga lamentação. Vocês podem ouvir o Apocalipse, o eco distante? O mesmo tipo, e no seu pranto levantarão uma lamentação sobre ti. E lamentarão sobre ti, dizendo, quem foi como Tiro? Como a que foi destruída no meio do mar. A Bíblia em inglês diz, usais. Mas não aqui no antítipo. Quando as tuas mercadorias saíam pelos mares, fartaste a muitos povos. Com a multidão das tuas riquezas e do teu negócio, enriqueceste os reis da terra. Este é um sistema global. Este não é um sistema local, tipologicamente. No tempo em que foste quebrantada pelos mares, nas profundezas das águas, caíram no meio de ti os teus negócios e toda a tua companhia. E todos os moradores das ilhas estão a teu respeito cheios de espanto. E os seus reis tremeram sobremaneira e ficaram perturbados nos seus rostos. No final não vai existir ninguém que vai ajudar esse sistema. Os mercadores dentre os povos assobiaram contra ti. Tu te tornaste em grande espanto e jamais subsistirá. Agora eu tenho que perguntar para vocês.
Essa promessa sobre o tipo, em verdade é Tiro, se cumpriu, sim ou não? Sim. Foi a cidade parar no meio do mar? Sim. Talvez durou mais que 250 anos, até que a cidade fosse lançada no meio do mar. Mas ela foi lançada no mar, sim ou não? Sim. Portanto, se isso aconteceu com o típico, será que não acontecerá com o antitípico, com a sua contraparte? Então, por que nós temos tanto medo? O povo de Deus não tem que ter nenhum medo. O povo de Deus tem que ser a âncora, onde outros se aferram quando percebem que irão naufragar. Porque povos que estão do lado de Tiro, de uma forma antitípica, também irão se afogar no meio do mar. Apocalipse 18, 1 a 17. Agora pulamos de tipo a antítipo. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. Que anjo é esse? Esse é o quarto anjo. A tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14 foi levada ao mundo. Agora, os acontecimentos preditos nessas três mensagens angélicas se cumprem, então vem o alto clamor. Então, quando a marca da besta se torna uma lei, teremos um alto clamor depois que tiver acontecido o peneiramento entre o povo de Deus. E esse alto clamor repete as mesmas advertências que se referiam a Tiro. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Nada fraca esta mensagem. Uma mensagem forte. Verso 4, e ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Esta é a última advertência à humanidade. Eu penso que ela já vai ao mundo. O verso 9 diz que a prantearão, e por causa dela irão bater no seu peito. Quem? Os reis da terra, que se prostituíram com ela, quando virem a fumaça do seu incêndio. A fumaça. Verso 11, sobre ela choram e lamentam quem? Os mercadores da terra. Choram e lamentam sobre ela, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Aqui está o antítipo. Portanto, segundo este antítipo, quem domina a economia? O rei do norte. Porque quem é o líder de Babilônia é a grande prostituta Babilônia. E todos, como vamos ver, disseram: aí está ela, sentada sobre 7 colinas. Os vendedores e mercadores estarão de longe pelo temor do seu tormento. Irão chorar e prantear. As mesmas palavras que lemos ali sobre Tiro. Porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Verso 17. Todo piloto e todo o que navega em naus, e todo marinheiro e todos os que negociam no mar se puseram de longe. Portanto, a economia exerce um papel preponderante nessa última luta. Assim como nós dissemos na última palestra, a marca da besta é reforçada pela economia.
Você não poderá comprar nem vender. É isto economia, sim ou não? É economia. Devoção matinal, Maranata, página 160. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Satanás vigia para impedir toda impressão que os faria sábios para a salvação. E o tempo de angústia os encontrará sem o devido preparo. À medida que nos aproximamos do final da história deste mundo, as profecias referentes aos últimos dias exigem nosso estudo especial. Eu fico tão admirado quando as pessoas dizem, deixa isso de lado, não é importante. É melhor você pregar sobre o amor. O último dos escritos do Novo Testamento está cheio de verdades cuja compreensão nos é necessária. As solenes mensagens que foram dadas em sua ordem no Apocalipse devem ocupar o... qual? O primeiro lugar no espírito do povo de Deus. Estamos vivendo neste tempo, e deixe-me acrescentar, ninguém será salvo porque compreende as profecias ou porque ele leu as profecias. Cada um será salvo através de uma relação pessoal com Jesus Cristo. Mas se eu entendo estas profecias, eu não vou precisar vacilar como muitos outros. E não vou precisar ficar de pé e lamentar e chorar. Eu sei o que virá. Eu sei que minha conta bancária me será tirada. Eu sei o que me aguarda. Mas eu também sei o que eu estou aguardando. Isso não faz diferença? Claro que faz uma diferença. A Bíblia diz que nesta última briga do livro do Apocalipse, existem dois aliados. E esses dois aliados são a besta e a sua imagem. E nós lemos disso em Apocalipse 13. E eu não quero dar um estudo bíblico agora sobre Apocalipse 13. Cada um pode ir buscar aí DVDs, temos material em terceiroanjo.com ou outras fontes. Mas esta besta é nitidamente o papado e a sua imagem é o mesmo modelo político-religioso que o papado tinha na Europa, reconfigurado nos Estados Unidos. Só que desta vez no protestantismo, mas em honra à primeira besta. Em Apocalipse 13, versículo 1, e eu me postei sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 coroas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Portanto, aqui está o poder que surgiu entre os povos, a saber, o poder romano, o poder papal. Ela tinha incorporado em si todas as características dos poderes que Daniel descreve no capítulo 7. 7 cabeças, se nós contamos as cabeças em Daniel 7. Temos 7 cabeças, o leão tinha uma cabeça, e o próximo animal era o urso, tinha uma cabeça, e o próximo animal era o leopardo, tinha 4 cabeças, e o último animal, terrível e espantoso, tinha uma cabeça, dá um total de 7 cabeças. Esta é uma besta conglomerada. Esta besta está sobre pés de leopardo, apoiada sobre um sistema mitraísta persa. Tem o corpo de leopardo, a sua filosofia é grega. Toda a sua teoria de doutrina, a sua tese, é grega, como veremos também em algumas citações aqui e nas próximas palestras. E a sua boca fala babilônico.
O seu ensino é puro ensino babilônico. Mãe, filha, filho, como deuses. E o seu sistema de governo é romano e reina. O Wesley diz, esta besta é o romanismo do papado, como surgiu há 600 anos. E que está de pé agora e vai permanecer por um tempo ainda. Todo o texto combina com ele e ninguém mais. Cada ponto e cada detalhe, como se pode ver das afirmações que se seguem. Esta besta é um poder espiritual e secular, em contraste com o reino de Cristo. Um poder que não é somente espiritual ou religioso, eclesiástico, nem puramente secular ou político, mas uma mistura dos dois. A besta tem uma íntima relação com a cidade de Roma. Isto fica nítido em Apocalipse 17. O animal existe no presente, não no passado. Esta besta existe atualmente e somente depois da destruição de Roma é que esta besta é lançada no lago de fogo. Por isto, seja o que for esta besta, ela existe hoje. A besta é o papado romanista. Esses reformadores eram fortes. Foram eles que disseram isso. Esta é a consequência clara da terceira e quarta afirmações. Esta besta tem uma relação íntima com a cidade de Roma. Ela existe atualmente. Por isto, ou existe um outro poder que está relacionado mais intimamente com esta cidade, ou esta besta é o Papa e ponto. Wesley? Não eu. Então eu me admiro quando eu recebo uma ligação dizendo que você não tem que chamar o Papa de anticristo. Por que não? Por que não devo chamar o Papa de anticristo? Ele é o anticristo. Portanto, esses poderes estarão sincronizados. A besta proveniente do mar e esta imagem aqui. Elas irão trabalhar juntas. A revista Tchau América é uma revista interessante, revista independente para italo-americanos, ou seja, italianos morando nos Estados Unidos e amigos da Itália em geral. Tratado de Cidade Parceira, em inglês, Sister City Agreement. Irmãzinhas juntas. Mulheres, duas mulheres. Maravilhoso! E aqui estão assinando esta parceria. Isso aconteceu ano passado, em 2011. E é tão fascinante, justo quando as pessoas começam a dizer isso não pode ser esse sistema ou aquele sistema. Então vem o querido Deus e faz alguma coisa assim tão distinta. Eu estou tão orgulhoso dele. Quando o Joe Grano, há muitos anos, voltou de uma viagem de Roma a Washington, ele se conscientizou de que as duas cidades tinham mais em comum do que simplesmente o seu status de capital. Uma, claro, dos Estados Unidos e outra, Roma, da Itália. Naturalmente, Joe percebeu que a sua arte e sua arquitetura eram semelhantes. Mas ele também constatou que estas semelhanças provavelmente não existiam por acaso, mas que eram intencionais. Não é interessante isto? Eu acho isso altamente interessante. Portanto, isto não é um acaso, isto foi planejado. E também não é por acaso que aqui em cima, no Capitólio, está postada a deusa Vênus. Aqui está ela. E também não é por acaso que ela está consagrada, esta mulher, em sua forma de Maria. É fascinante. E aqui em cima, na cúpula, estão os fasciae. Eles afirmam que esse é o sistema que o mundo necessita. Um sistema fascista. É natural que hoje em dia, quando falamos ou pensamos no fascismo, sempre nos lembramos de Mussolini e de Adolf Hitler e ou seja o que for. Isso não é fascismo. Fascismo é quando a economia, a indústria e o Estado se fundem em prol da unidade. Portanto, Estado e indústria
em sincronia, unidos com o mesmo fim do bem comum. E é isso que nós temos desde 1992, em todo o mundo. Ao Estado ajudar financeiramente a economia em todo o mundo. O Estado se envolveu, colaborou com alguns bilhões para fazer parte. Então temos sistemas puramente fascistas. Nós continuamos lendo. Ele declara: os patriarcas da nação americana escolheram uma forma republicana de governo. Depois de ter estudado profusamente a Constituição Romana. Quando se decidiu que para a capital se fundaria uma nova cidade, ficou bem claro que eles iriam erigir os edifícios públicos no estilo romano. Esta foi uma decisão consciente de Thomas Jefferson e George Washington. Com certeza não é acaso que os 3 edifícios do Legislativo, Executivo e Judiciário, que são o Capitólio, a Casa Branca e o Supremo Tribunal Federal, ao fim e ao cabo terem modelos romanos, mesmo que em 2 deles só indiretamente. Jefferson recomendou incisivamente que o Capitólio fosse uma construção arredondada, em forma de cúpula. Como consequência de suas observações, Joe Granum tornou-se uma das forças motrizes nos esforços de tornar Roma e Washington em cidades irmãs. Ele poderia ter poupado esse esforço, poderia ter lhe dito que, segundo Apocalipse, já faz tempo que eram irmãs. Mas é tão bonito quando se pode colocar uma cereja sobre o bolo. A concordância assinada terça-feira é o primeiro passo no caminho do qual muitos moradores de Washington esperam que fortaleça a relação entre as 2 capitais e que seja o começo de novos projetos e iniciativas em um interesse comum. E é desse evento famoso que é conhecida a Vênus do Capitólio. Extremamente interessante isso. Uma das esculturas mais bem conservadas de Roma será exposta até dia 5 de setembro na rotunda ocidental da Galeria Nacional de Artes. Esta obra mestre, olha, escutem só isso, de quase 2 metros de altura, somente deixou a Roma uma vez antes disso, a saber, quando Napoleão a capturou em 1797, ela foi devolvida em 1860. Não é interessante isso? E agora ela está lá. E aqui está a Bela. Aliás, ela também está de pé em cima do topo do Capitólio. E essa íntima relação entre as 2 cidades... Bem, a Bíblia já tinha predito isso faz muito tempo. A Vênus do Capitólio, aqui está ela. E o Departamento de Estado americano fez a seguinte declaração oficial em seu comentário: ao essas cidades entrarem em acordo, bom dia, isto é bem oficial, é o Estado agora. É uma honra para mim ser testemunha hoje da assinatura do tratado entre essas 2 cidades irmãs, Washington e Roma. No começo, eu quero saudar o prefeito Gray, etc., etc. Obrigado, etc., enfadonho. Então ele diz, nós experimentamos um intercâmbio cultural. Poderia-se dizer que Washington e Roma formam uma parceria histórica de primeira. Obrigado. Alguns dos mais importantes eventos na história mundial aconteceram nestas cidades. E com isso, as 2 cidades são para suas nações tochas da cultura e da diplomacia. Para absorver essa história e cultura, os americanos peregrinam até Washington para admirar locais históricos que datam de mais de 200 anos, enquanto italianos peregrinam a Roma para admirar locais históricos que têm mais de 2.000 anos de idade. É fascinante. Outro aspecto marcante é o esporte. As 2 cidades são torcedoras roxas por seus respectivos times. E apesar de amarmos as nossas equipes, não podemos esquecer que tanto Roma como Washington são sedes de governo e lugares onde são decididos assuntos significativos de alcance global.
Portanto, pode-se dizer que nestas duas cidades, a política foi, é e será a modalidade de esporte favorita. Será que a gente comenta com eles de que isso só será até que venha a tempestade do Oriente? Não é interessante isso? O Vaticano pede uma fiscalização econômica global. Nós queremos ter a economia totalmente sob o nosso domínio em todo o mundo, queremos dominá-la, mas quem tem que dominá-la? O Vaticano pediu segunda-feira uma revisão do sistema financeiro mundial e novamente propôs a instituição de uma instância supranacional para a fiscalização da economia global. Faz-se necessária a introdução de mais princípios éticos e morais no mercado. Princípios morais e éticos de quem, será? Porque a economia está se auto-massacrando. Em um relatório do Conselho Papal por Justiça e Paz, o Vaticano documenta que a política que é responsável pelo bem geral, pelo bem o quê? O bem geral. Portanto, Estado e economia em comunhão a favor do bem comum. Que sistema de governo é esse? Me ajudem, por favor? Fascismo. Mais importante do que economia e finanças e de instituições multinacionais, nesse âmbito importante de economia e finanças, as instituições globais que as regulam, como o Banco Mundial ou o Fundo Monetário Internacional, não estão reagindo à altura dos problemas econômicos mundiais. Portanto, esses governos nacionais não têm o poder para confrontar esses problemas gigantescos. Então, quem será que domina esses problemas? Chegou o tempo de focalizarmos nosso olho em instituições com influência global, porque se trata de bens fundamentais para a vida e felicidade, sim, de toda a família humana. Portanto, nós transitamos do tipo para o antítipo. Regional, global. E esse foi o porta-voz do Conselho Papal. Nós não temos que ter medo de introduzir novas ideias, mesmo se as forças existentes formarem contrapesos para o domínio sobre os mais fracos, e isso levasse a uma desestabilização. Portanto, não faz mal se alguém se afoga aqui, ou se alguém naufraga lá, ou talvez um Estado se afogar em derramamento de sangue. Não tem nenhum problema. Então ele diz, o conteúdo lembrava o slogan de movimentos de protesto contra a ordem mundial financeira, como os indignados em Madrid e a Occupy Wall Street em Nova York. Ok, portanto o conteúdo do documento papal tem uma similitude com os ideais dos indignados e as pessoas da Occupy Wall Street que estão em protesto. E, aliás, quem está por trás desses tumultos, dessas revoltas? Não é uma boa pergunta? Apesar disso, continuam eles, este documento do Vaticano não é um manifesto para insatisfeitos e dissidentes, mas o conteúdo parece estar em uma só linha com os indignados. Sempre essa palavra indignados, indignados, indignados. E o Papa Bento deu todo o seu apoio. Ele diz, sim, é isso que a gente quer. Apesar do Papa não estar envolvido diretamente nesse documento publicado segunda-feira, o Papa e a Santa Sé seguem esse assunto com interesse especial. Me diga, quem te deu poder para te assentar nessa Sé? O que diz a Bíblia? Bem, nós não temos que ler tudo o que está escrito, nós temos aqui a essência.
Se nós temos tudo sob o nosso controle, temos que eliminar primeiro isto que está existindo. Tem que vir uma ordem totalmente nova. E se aparecer um problema aqui, um probleminha ali, isto não é tão grave. Comecemos com a Grécia. Acropolis now, world economy. Acrópolis agora, economia mundial. Economia mundial? Bem, vamos deixar essa economia desmoronar. Mas devagar, devagar. Não apertar muito forte, só o suficiente para a gente conseguir novas leis e novos regulamentos que honrem a primeira besta. Vocês estão comigo? Vamos ver se realmente é assim. Protestos espanhóis. Aqui estão os indignados. Parte da crise financeira espanhola, 2008 a 2012. A crise das dívidas europeias e os efeitos da Primavera Árabe. É uma e a mesma coisa. Tudo dirigido pelos mesmos poderes. Aqui está uma ação global para dominar todos os processos econômicos de todo o mundo. Aqui está vindo alguma coisa. Começou com os indignados. Aqui está a Russian Television, a TV russa. Policiais americanos usaram spray de pimenta para abafar demonstrantes ali no movimento Occupy. Aliás, esses protestos são mundiais. Acontecem em todo o mundo. Em todo o mundo. Acontecem na Europa, nos Estados Unidos, na África, na China, está em todo lugar. É uma pressão global. Os tumultos de Londres. David Cameron indo a uma reunião por todo o país e por todo o mundo. Saques em Londres, agosto de 2011. Levantes em Tottenham, norte de Londres. London Riots, tumultos de Londres, imagens de antes e depois das manifestações. Sim, é um problema de âmbito mundial. O filme Indignados leva os da Occupy ao cinema. Esse filme leva o movimento à tela do cinema. Essa é a primeira vez que algo chega à tela, porque antes disso eram puros acontecimentos. Tradicionalmente, eventos só são filmados ou levados ao cinema depois de um certo tempo, mas um dos assuntos mais discutidos no Festival de Berlim descreve um capítulo histórico que, em sua grande parte, ainda não foi escrito. O movimento Occupy. Como é que eles são tão rápidos? Como é que eles conseguem fazer isso? Aliás, o que são esses protestos em todo lugar? Pesquisemos um pouco. Wikipédia não é a melhor fonte, mas leiamos. Os protestos na Espanha em 2011 e 2012. Também movimento de 15M, 15 de maio. E movimento dos indignados. Revolução Espanhola. São uma série de protestos espontâneos na Espanha, de cidadãos inicialmente organizados pelas redes sociais e idealizados em primeiro momento pela plataforma civil e digital Democracia Real Já, assim como por outras plataformas de cidadãos e mais de 200 pequenas associações. Começaram em 15 de maio de 2011, com uma convocação em 58 cidades espanholas. Reivindicam uma mudança radical na política e na sociedade espanhola, pois os manifestantes consideram que os partidos políticos não os representam nem tomam medida que os beneficie. Precisamos de um novo sistema. Um sistema totalmente novo. E o Vaticano disse, o que esses dizem, exatamente isso a gente quer. Então, quem que está por trás disso? E isso transborda para a Tunísia, transborda para o Egito, e protestos na França, na Grécia, na África e em todo o mundo. Apesar dos demonstrantes serem bem heterogêneos e virem de muitos transfundos, o que os une é a rejeição do desemprego
cortes nos orçamentos sociais, políticos espanhóis, o sistema atual de 2 partidos, etc., bancos, corrupção política, etc., etc., etc. Daily Bell. Eles aqui estão afirmando que o dinheiro tem que se mudar. A Espanha proíbe dinheiro vivo. A Espanha proibiu negociações em valores acima de 2.500 euros com dinheiro vivo, com notas. Então, devagarzinho, estão sumindo as possibilidades. E quando for proibido totalmente, bem, então temos que negociar só através do banco. Só através do banco! Não se pode mais esconder nada debaixo do travesseiro. E o que acontece se não se dança conforme essa música, como pedem estas lindas pessoas? Não se pode dizer, então, a gente vai fechar a tua conta, e agora você não pode mais comprar, e agora você não pode mais vender. Agora capitula ou faça conforme eu digo. É possível? Será que já é possível agora? Claro, eles estão treinando isso. Estão se preparando. Eu li aqui nesta folha da Russian Television, da TV russa, o que esse homem, Adrian Zalbuki, escreve sobre a Europa, e o meu maxilar inferior caiu lá embaixo. Eu fiquei boquiaberto. Como? Aqui está um analista político e ele está descrevendo o livro de Apocalipse sem ele saber o que está fazendo. E eu então considerei, as minhas próprias pessoas estão dormindo e estão brincando de igreja. E aqui está uma pedra que clama. Escute, olha aqui, olha aqui. Uma pedra. Eu vou ler para vocês o que é uma pedra. E claro, vocês sabem do que estou falando, não é? As pedras clamarão. Há muitas décadas, perante os nossos próprios olhos, está acontecendo uma reconstrução do sistema real. Mas por ele acontecer passo a passo, a maioria das pessoas não se dá conta e não entende o que está acontecendo. Como o proverbial sapo que jogado na água quente pula para fora de dor e sobrevive, mas colocado em água morna que se vai esquentando e esquentando lentamente, bem, ele finalmente morre. O que se chama de nova ordem mundial, globalização, ou meu favorito, governo mundial, descreve os objetivos a longo prazo de uma elite muito poderosa global, que está incorporada em todos os países, especialmente nos Estados Unidos da América e na Europa, e que possui, administra e conduz os seus recursos, petróleo, dinheiro, poderio econômico, poderio militar e recursos naturais, para seguir os ditames de sua agenda supranacional. Será que este homem já leu o livro de Apocalipse? Ele é argentino. Eu suponho que ele é católico. Esse processo altamente complexo, integral, cuidadosamente planejado. Olha aqui o que ele diz. Processo planejado. Explica em grande medida, se não inteiramente, porque nós observamos na política, finanças e na economia constantes tumultos, caos e injustiça. Mas um procedimento bom e estratégico também inclui experimentos, cenários de teste, guerras e jogos de guerras. A minha pátria, a Argentina e toda a América Latina, foi alvo repetido de tais experimentos. O meu país também, aliás, a África do Sul. Toda a África. Há 10 anos, mais ou menos, quando o cartel internacional bancário, tal e tal e tal e tal, e Ministério da Fazenda americano, etc.,
atuaram sobre a mídia de massa para desmoronar o sistema financeiro argentino e, ao mesmo tempo, salvar todos os bancos presentes em seu país. Não é interessante isso? As pessoas ficaram pobres do dia para a noite. Os argentinos tiveram que observar como seu dinheiro ficou congelado nos bancos e tiveram que observar como as suas preciosas poupanças em dólares foram transformados arbitrariamente e a câmbios irrazoáveis em pesos sem valor. E o governo, naquele tempo provisório, toma medidas até hoje que sempre estão de acordo com os interesses dos bancos nacionais e internacionais. O resultado para a Argentina, o produto social bruto, caiu em 2002 em 40% a 50%. A nossa população caiu abaixo da linha da pobreza. A maioria não conseguiu superá-la até hoje. Violência e morte em nossas ruas, quebras e bancarrotas, uma guerra social amadurecida. Todas essas coisas eles já tinham visto, o qual por um fio não se transformou em uma guerra civil. Mas nenhum único banco quebrou. Apertemos o forward para a Grécia de hoje, Irlanda, Itália, Islândia, Espanha, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal. Ali a mesma coisa acontece vez após vez, sem dúvida. E não se trata de erros de qualquer governo, mas se trata de um modelo real para governar nações inteiras, ao se impor dívidas públicas desnecessárias e falsas. Uma das principais lições da Argentina é como se pode dominar o nós somos o povo com guerra psicológica e a mídia em massa. Uma guerra psicológica. Queremos que as pessoas pensem em uma certa direção, para que a população, no final, aceite todas as dificuldades, enquanto os réus nos bancos e nos governos não perdem nada de seu dinheiro e permanecem no poder. Ele escreve bem, né? Será que a União Europeia é um experimento semelhante? Só que em âmbito muito maior? Um experimento como se pode meter baixo uma camisa de força de uma união burocrática, países totalmente diferentes, com línguas diferentes, sistemas diferentes, culturas, passados e histórias diferentes, que lhe continuamente rouba a sua soberania nacional, uma espécie de manual para a subjugação voluntária dos 27 Estados-membros da União Europeia, para que aceitem uma administração, um parlamento, um presidente não eleito, um exército, uma bandeira e uma moeda. O que os globalistas aprendem dos problemas da União Europeia? Será que as crescentes dores de crescimento da Europa são um sinal de que, depois de mais de um século de construção da Europa, seremos testemunhas de uma demolição controlada da União Europeia, para que se possa reconstruí-la em algo novo? Possivelmente ela está sendo moldada e transformada em algo que corresponde mais aos desejos do seu coração. Assim como em sua época, o socialismo fabiano pintou seu rosto, que reclamava a execução gradativa de um governo mundial socialista. Será que a União Europeia é um estado intermediário no pedregoso caminho rumo a um governo mundial? Como Richard Gardner, do Conselho de Relações Exteriores, CFR americano, e quando esses falam, temos que ouvir, sugeriu em um artigo de 1974 um estado no qual direito, política, comércio, finanças, elementos sociais, cultura, mídia, dinheiro, militar e muitos outros, bem, acrescentemos religião aqui, têm que ser aplastados, reestruturados, reequipados em busca de um alvo maior? Será que vamos em breve vivenciar a quebra do euro? Não como um acidente lamentável, mas como um mega processo planejado, que junto com o dólar americano hiperinflacionado se deixa conscientemente entrar em um redemoinho destrutivo, só para ser substituído por uma nova moeda mundial, que será coordenada por uma forma de Banco Central Mundial, o futuro,
Olha essas palavras, só tem alguns meses, 2012, mas o que ele diz aqui já está acontecendo. Já está na Europa, em parte. É fascinante. O sempre bem informado... Não, essa declaração é uma martelada. Cabum! Eu pasmei. Esse homem é um homem secular e entende de profecia bíblica o equivalente a nada. Ele resume, sintetiza a sua cosmovisão do que ele vê no mundo. Então, ele conclui com as seguintes frases. O sempre bem informado Vaticano parece estar esperando isso. Como seu recente apelo por uma renovação das instituições globais deixa transparecer. Um poderoso indício de que os idosos que cruzam os batentes do Vaticano, mais uma vez, assegurarão o seu lugar debaixo do sol de amanhã. Alguém não quer mandar um livro Grande Conflito para ele? Descubra aí seu endereço e manda para ele. Eu, aliás, vou ler mais uma coisa dele aqui. O colapso controlado do euro por uma desintegração e do dólar por uma hiperinflação, a primavera árabe cortada sob medida, tudo isto e outros eventos provenientes da Europa, Estados Unidos e outros países que minam a soberania nacional em todo o mundo, acompanhadas por uma série de guerras precisas e intencionais e apoiados por um crescente monopólio da mídia em massa do Ocidente. Isso não se parece com uma guerra de revanche do rei do Norte contra o rei do Sul? Sim ou não? Aqui vem ele. Ele vem com os seus carros. Ele vem com a sua economia. Ele vem com os seus navios. Ele vai inundar o rei do Sul. E nós estamos sentados no meio de tudo isso, estamos preocupados. Senhor, nós temos uma aposentadoria. Uma aposentadoria. Uma aposentadoria. A gente não tem aposentadoria mais. É trágico. Mas se podemos falar, nós sabemos que aqui vai a minha aposentadoria. Aí está ela. Ops! Aqui está ela. Mas nós ainda temos um bondoso Pai. Não seria bonito isto? Não seria isto bonito? Portanto, a primavera árabe, esta revolução, os sistemas que querem ser autônomos neste novo mundo, os que declaram nós podemos sobreviver sem nos submetermos ao nível mundial e ao sistema mundial que é dominado por esses poderes, tem que desaparecer e irão desaparecer. Nós vimos na última palestra que as grandes lojas maçônicas estavam espalhadas por todo lugar. Elas não exerceram poder publicamente, mas agora pela Irmandade Muçulmana, que na verdade procede dessas lojas, eles vão dominar tudo o que sobrar depois do caos. Então, o que está acontecendo na Síria, o que provavelmente vai acontecer amanhã no Líbano, todas essas coisas, é o mesmo controle, é a mesma ação. O que amanhã talvez acontecer na China, a mesma força motriz. Aqui está o mesmo escritor. Eu não vou ler tudo, só aqui e ali. Primaveras árabes não são tão espontâneas como a mídia em massa do Ocidente nos quer fazer acreditar. Os seus promotores atrás dos bastidores sempre recebem um pouco de ajuda dos seus amigos mega planejadores, da poderosa elite mundial. E agora eu sei, muitos vão dizer, será que eu posso tomar essa palavra sobre os meus lábios? Teorias de conspiração! Mas isso agora são fatos, não são mais teorias de conspiração. Nós só estamos lendo o que está acontecendo na frente, no mundo hoje. E nós só estamos observando como a profecia bíblica está se cumprindo.
Isto não é nenhuma conspiração, isto é simplesmente um fato. E nós temos que observar quem realmente é o manda-chuva atrás dos bastidores. Nós somente temos dito até agora, a Bíblia assim o diz, a Bíblia assim o afirma, a Bíblia assim o diz, é o chifre pequeno. Mas muitos dizem, como é que o chifre pequeno vai conseguir isso? A gente vai ver. Para cidadãos esclarecidos, eles não são nada mais do que marionetes, que ao final das contas são de alguma forma controladas pela elite financeira. Cartéis bancários, mas quem é que domina os cartéis bancários? Companhias de exploração e mineração, mas quem controla essas? Conglomerados de mídia, mas quem domina esses? Também temos que nos perguntar isso, não é verdade? De fato, esta é uma nova forma de guerra psicológica. E as mídias do mundo inteiro tornam-se, por tabela, em armas de destruição em massa mentais. Agora, eu faço isso de vez em quando por brincadeira. Depois de eu ter terminado a preparação de uma palestra, ou quando estou sem vontade de fazer nada, eu salto de um canal de notícias ao outro. E agora, se eu estou na CNN, é a mesma notícia do que em BBC, exatamente a mesma notícia que em todos os outros canais. Será que eles podem ser independentes uns dos outros se eles trazem a mesma coisa? Hein? Talvez a ordem é um pouco diferente, mas é a mesma coisa. A mesma coisa. Então ele diz, como é que eles fazem isso? Invasão militar permite controle direto. Portanto, se alguém não quer mesmo, bum, derruba ele. Golpe militar é talvez mais fácil. Aí pelo menos você não fica parecendo o grande touro. Terceiro, identificar e apoiar aliados e traidores nacionais nos exércitos e na população. Claro, aí você derruba e cria algo novo. A gente vê isso constantemente na mídia. Em alguns lugares, quando há um golpe, há um grande tumulto. Navios americanos chegam, arrancam ele da cela e reinstituem o homem católico de novo sobre a sua cadeira. A gente viu isso também. A gente não viu isso? Haiti, etc. Em outros casos, um golpe. Que terrível! Que jovem mal educado! Continue. Veja aí na mídia, por que eles não são consistentes? Golpes financeiros, cartéis bancários, apertam um governo contra a parede. Golpe político, aplicação flexível de diversas crises e assim por diante. Golpe social, a guerra psicológica atual. Primeiro se planeja certas desigualdades sociais, problemas, etc. Então a mídia sobe ao palco e aí vão eles. É assim que se procede hoje. Quem tem tudo isso em sua mão? O editor que escreve esses artigos, Elian Salbuki, ele é analista político, autor, moderador, apresentador de rádio e TV na Argentina. E aqui está o seu site. Eu só o menciono porque aqui está uma pedra que clama, dizendo, olha aí, gente, alguma coisa está errada. E eu vejo com os meus olhos que o Vaticano parece estar por trás de tudo isso. Este homem está dizendo isso. Ele não consegue provar, não entende o porquê, mas ele reconhece os contornos. E nós? Não fale nada. Aqui está um artigo interessante. Biografia de Hassan el-Banna, a democracia ocidental versus a islâmica. A diferença, naturalmente, é esta. A democracia ocidental se baseia no conceito da soberania do povo. A islâmica sobre o princípio do califat, a liderança através do povo. Nas democracias ocidentais, o povo é soberano. No islamismo, a soberania está em Deus. E os homens são os seus califas, ou os seus servos. No Ocidente, as leis são feitas pelas próprias pessoas. No islamismo, as leis têm que obedecer e se adaptar às ordens reveladas por Deus a seus profetas, ou ao seu profeta. Portanto, aqui nós temos dois sistemas e as pessoas não conseguem entender. Democracia é democracia. Não! Democracia não é democracia. Depende de quem está exercendo a democracia.
e o que eles pensam, qual é a sua forma de pensar. Agora, eu só quero... Bem, como é que eu posso dizer isso? Como seria se aí tivéssemos um outro Deus? Não o Deus, mas um outro Deus que professa ser Deus. E ele tem ideais e alvos e leis e regulamentos. Como seria se ele dissesse, nós queremos uma democracia, mas queremos uma democracia com moralidade? Será que não teríamos o mesmo aí que com o islamismo, só que com um outro Deus no Ocidente? Mas esse Deus não se dá a conhecer como o Deus bíblico, mas ele está sentado aí sobre a sua cadeira, onde ele não poderia estar sentado, na verdade, e define leis que são contra Deus, declarando que o mundo tem que se orientar nelas. Será que não é possível isto? Então temos a mesma coisa. Agora, como é que eu conseguiria levá-los a esse ponto se eu fosse esse homem? Levá-los a aceitar estas minhas leis. Como seria se eu lhes infundisse tanto medo dessas leis muçulmanas que vocês exclamem, não, por favor, isto não. Mas aí o mundo diz, mas vocês não têm moralidade. Veja que caos temos aí. Pelo menos com esta moralidade, se você roubar, aí se foi a tua mão. Se você roubar outra vez, aí se foi a outra mão. Aí você vai ter que roubar desta forma. Então os roubos vão ter um fim. Como seria se lhe dissermos, vamos dar essas leis para vocês, aí pelo menos temos paz. Será que o Ocidente não vai gritar, não, por favor, não, dê-nos outra coisa? Então que tal o homem sobre a cadeira aparecer e dizer, vem cá, faça assim como eu vos digo, então vocês vão ter uma moralidade. Mas não é tão grave como aquela moralidade. E aí o povo diz, sim, melhor isto do que aquilo. Ou não? Times Online. Leis civis e religiosas na Inglaterra. Uma perspectiva religiosa. Rowan Williams. Dizendo que temos que introduzir algumas leis da Sharia na Inglaterra. E aqui está o relatório completo. Nós temos tanta confusão que precisamos de leis da Sharia, ou seja, muçulmanas, também aqui na Inglaterra. E o povo grita, não, por favor, não isto. Então, como seria se as autoridades dizem, a gente vai fazer? Eles iriam se revoltar. Então, se eles escutam, vamos fazer umas leis mais bonitas. Assim como o homem sobre a cadeira o propõe. Sim, por favor, a gente vai assinar. Globalistas e islamistas, botando fogo no conflito das civilizações em prol de uma nova ordem mundial. Robert Dreyfus escreve a essência da organização da Irmandade Muçulmana. Os verdadeiros membros da Irmandade Muçulmana nunca sujam as suas mãos com roubar ou matar. Eles são os bancários e financiadores por trás dos bastidores, membros das antigas famílias arábicas ou pérsicas ou turcas, cuja ascendência os coloca na elite oligárquica. Imaculadas conexões com negócios e sociedades secretas, conexões com a nobreza negra da Europa e especialmente com a oligarquia britânica. Portanto, eles estão todos sentados nas suas lojas maçônicas britânicas e orientais. Não é eu que estou dizendo, eu só estou citando. A Irmandade Muçulmana significa dinheiro. Juntos eles administram N bilhões de dólares de capital líquido e outros bilhões em negócios cotidianos de petróleo e bancos, de drogas e armas ilegais, até o contrabando de ouro e diamantes. Tudo é dominado por trás dos bastidores. Mas quem que está dominando isso? Portanto, aqui está a minha pergunta. Quem é o poder por trás do poder? Só existe um poder. Esses aqui são pensamentos meus agora. Que tem os seus tentáculos em todos os lugares e que pode exercer um tal poderio, posicionando a sua milícia doméstica em posições estratégicas e de dentro dirigindo a sua frente. Só existe um poder que esteja a essa altura.
Esse poder é o papado e os seus influentes promotores, ao lado dos inúmeros outros agentes papais, são os membros da Ordem de Malta, os jesuítas e Opus Dei. Juntos, eles dominam praticamente toda outra sociedade secreta, todo estabelecimento político ou militar, assim como os estrategas ou cérebros políticos da nova ordem mundial, como o CFR, Comissão Trilateral, Bilderberger, e seja qual for o nome. O papado domina, não somente domina, não só controla, mas funda a todos eles. E se é assim, não só a Bíblia tem razão, mas também a tríplice mensagem angélica está correta. E isso significa que só existe um oponente desse sistema. E só existe uma esperança para todo mundo. E ela consiste em aceitar a mensagem dos 3 anjos. Aqui estão os cavaleiros de Malta. Aqui eles estão perante o seu rei. A esquerda e a direita estão de pé. Aqui está o grão-mestre. Ele sempre tem que ser alguém da nobreza, família real. Mas ele tem que beijar o anel. Frater Matthew Festing, aqui está ele, grão-mestre dos cavaleiros hospitalários. Aqui está ele perante o Papa. Eu já posso mostrar para vocês aonde ele beija o seu pé. Vamos a algumas organizações que têm os seus dedos em todo o mundo. A CIA. Quem fundou a CIA? Foi um católico, cavaleiro hospitalário, cavaleiro templário, William Donovan. Ele é visto como o pai da CIA. Antes de estar na CIA, ele foi diretor da OSS, Office for Strategic Services. Portanto, quem funda a CIA e quem é o pai da CIA? Um cavaleiro templário. A quem ele está subjugado quando ele é um cavaleiro de Malta, ou templário? É o Papa, e é o Papa somente. FBI. Quem fundou o FBI? Foi Charles Joseph Bonaparte, poderoso cavaleiro templário católico. Isto não é conspiração. Isto é um fato. Que também foi curador da Universidade Católica nos Estados Unidos. Se quisermos saber como o mundo é governado e quem o governa, precisamos considerar estas coisas. E não temos que enfiar a nossa cabeça na areia e dizer, não pode ser. Como é que um velhinho alemão tão bondoso pode dominar o mundo? A formação da Opus Dei, o caminho. Ponto 999. Vira isso de cabeça para baixo. Instituições de influência religiosa, de escriba, fundador da Opus Dei, salienta que verdadeiros cristãos têm que ser disciplinados e obedientes à autoridade espiritual. Alô, quem que é esta autoridade espiritual? Definitivamente, quem é? Tem que ser o Papa, porque a Opus Dei se ajoelha aos pés do Papa. E quem esses submissos vão propor como líder, como técnico, que nos deve ensinar como, aonde, o quê? O caminho a seguir? Eu não preciso de um técnico. Eu posso me entreter com os meus colegas de trabalho, eu posso aceitar o seu conselho, eu posso lhes pedir conselho, mas alguém que me prescreva por onde ir, eu só tenho alguém. Só alguém. E Ele é Jesus Cristo. É Ele que indica o caminho. Então eu tenho que ficar obedecendo a este líder, eu tenho que reconhecer em tudo este rosto. Este livro, Their Kingdom Come, o seu reino venha. É um livro interessante, mas nem tudo que está nesse livro dá para... Bem, o autor é um jornalista, ele pesquisou sobre esse assunto, todas as relações, etc., onde eles estão ativos, ele escreveu isso aqui, ele não entende sempre o que está acontecendo, porque, bem, o mundo não consegue entender. Mas esse livro mostra que a Opus Dei tornou-se o braço forte das finanças da Igreja Católica.
Os seus membros são influenciados por ritos secretos e uma ordem de absoluta confidencialidade. Eles têm tantas organizações de fachada e tantos institutos econômicos e inúmeros bancos, onde há transferências de um para o outro. Eles comercializam armas, eles equipam organizações inteiras. Está tudo aí no livro, inclusive organizações terroristas muçulmanas. E não se consegue entender como é que uma instituição assim pode alcançar tanta coisa. Opus Dei, a obra de Deus. De que Deus? O Deus celestial? Para arrancar o dinheiro das pessoas? Para matar o seu próximo? Comissão trilateral. Quem que está sentado aqui no meio de todas essas pessoas vestidas maravilhosamente bem? Quem que está aqui no meio? É o Papa? Portanto, se é tirada uma foto aqui e todos o rodeiam, quem que é a pessoa principal aqui no salão? É o Papa? E será que esta comissão tem poderes? Quem que são eles? Os jesuítas? Os homens de preto, aqui estão eles às suas costas. O homem em branco e os jesuítas. Onde é que esses estão enfiados? Em que institutos? Em que universidades? Em que agremiações? Em que governos? Onde estão sentados e esboçando novas leis? Louis Freire escreve em seu livro Middle East for Men. Por mais incrível que possa parecer hoje, muitos pregadores protestantes estão divulgando que as interpretações proféticas inspiradas por Deus da Reforma, que foram apresentadas de uma forma tão convincente e que foram o baluarte da grande Reforma protestante, estavam erradas. E por isto a coluna principal, a reforma enviada por Deus, teria sido um erro. Quem que está por trás disso? A resposta é clara e nítida: os jesuítas. Os jesuítas. O Papa tem o seu poder. Ele o usa. Portanto, quem são esses irmãos líderes da comissão trilateral? E esta é a sua própria página. E desabotou isso aqui de cima, colocando um ao lado do outro. E o que que se forma? Aqui temos um 666. Mário Monti, esse nome lhe parece conhecido? Presidente da Comissão Europeia, da Comissão Trilateral. E aqui temos um da Ásia e um dos Estados Unidos. Esses são os caras. Bem-vindos na homepage da Comissão Trilateral. Essa é a sua página oficial. Nunca creia o que eles escrevem aqui, porque eles pertencem à Irmandade. A comissão foi fundada em 1973 para fornecer um fórum de discussão sobre temas globais a experientes empreendedores do setor privado. Em um tempo em que há carência de comunicação e cooperação entre América do Norte, Europa e Ásia. Nós queremos unir todo mundo. Estamos só discutindo, mas o Papa está em suas fileiras, como pessoa principal, e a quem eles utilizam nos governos. Apesar de sermos um grupinho pequeno, bem pequenininho, e apesar de nos reunirmos poucas vezes ao ano, damos importância à possibilidade de ter um site para que acadêmicos e pesquisadores possam ver que obra importante estamos realizando. E vamos ver quem são os membros, entre outros. Comissão Trilateral, nós já vimos, Mário Monti, presidente da Comissão Europeia da Comissão Trilateral. Aqui estão alguns outros, bem, não são tão importantes, mas interessante a página 5. Essa é a página deles, da homepage deles. E isso não é nenhuma conspiração, é a lista deles. Aqui, em primeiro lugar, Mário Monti, presidente da Universidade de Bocconi, em Milão, antigo membro da Comissão Europeia, etc. Política, mercados internacionais, presidente, Bruxelas, etc., etc., etc. e tal. O que ele é hoje?
Primeiro-ministro não eleito de que país? Itália. Portanto, nós temos problemas, a gente coloca alguém ali, esse vai moldar o problema à forma que nós queremos. E vocês não soltem nenhum pio, porque ele não foi eleito por vocês. Silêncio! Esse vai dar um sabão em vocês como nós queremos. Então, a quem que ele obedece? Desce alguns degraus. Lucas Papademos. Quem que foi esse? Ele se tornou primeiro-ministro de que país? Não eleito. Grécia? Então essas pessoas só são pensadores que não têm nada que fazer? Alô? Por que que eles são enviados para tais posições? Onde eles podem fazer exatamente isso sem aclamação do povo? Aqui está um outro poder. E agora eu vou ler para vocês de um livro, With No Apologies. O ex-senador conservador Barry Goldwater, ele escreve no grupo de discussão o seguinte. Agora prestem bem atenção o que ele diz. Ele quase foi eleito presidente dos Estados Unidos. Esse eles removeram rapidinho. Uma aspiração jeitosa e sistemática por poderio e consolidação dos 4 centros de poderes: política, dinheiro, intelecto e igreja. Para a ereção de um poder econômico mundial acima do governo político do respectivo país. Aqui está uma outra pessoa que diz o mesmo. E não é qualquer um que diz isto. Barry Goldwater, você leu a Bíblia? Foi lá que você reconheceu que quando eles dominam a política, o dinheiro, a mídia intelectual, ou seja, os conceitos filosóficos e a igreja, então eles dominam sobre quanto? Então eles dominam sobre tudo. Tudo. Então o rei do norte tomou de surpresa ao rei do sul e todos o seguem e fazem o que ele quer. Talvez teremos um novo presidente nos Estados Unidos. Talvez também não. Ai, não importa. Eu não dou a mínima. Blogs de notícias americanos. Bem-vindos a Bilderberg. O que está escrito aqui? O que diz aqui? Mitt Romney. Mais uma conferência. Charles Skelton falou com alguns dos 800 ativistas em frente do portão. Que Bilderberg foi ele? Grandes nomes. Grande dinheiro. Quem são essas pessoas e de onde elas vêm? A Washington Post viu Bill Gates entrando. E eles tinham lá dentro 3 testemunhas oculares que também o confirmaram. Mitt Romney ou Bill Gates, claro, a gente não encontra na lista oficial de membros dos Bilderberger. De uma maneira ou de outra, esta é um disparate. Ela é tudo menos completa. Ela só é uma tática para despistar. Agora, eu já quero dizer, a priori, eu não estou interessado em transformar isso numa teoria de conspiração. Eu só quero lançar a pergunta de onde vêm os Bilderberger, quem os fundou e a que alvo e que monarca eles estão servindo. É isso que estou me perguntando. Nenhuma conspiração, só estou buscando fatos. Romney esteve aí. Kotmani esteve aí. Eles foram fotografados ao entrarem. Quem que é esta? Kotmani esteve em 2008 com os Bilderberger. Da vez passada, quando foi em Chantilly. Ela pertence ao CFR europeu, Conselho de Relações Exteriores Mundial. É uma espécie de lobby superior, não tão alto como os Bilderberger, mas ainda muito poderoso. Portanto, ela é CFR, mas além disso, ela é Bilderberg. Olha ela aqui. O que eles estão planejando? Basma Kotmani também é diretora executiva da Iniciativa de Reforma Árabe. Esse grêmio foi fundado quando? Em 2004, pela CFR. Agora, pensem comigo.
Em 2004, a CFR Europa e os Bilderberger planejam reformas árabes, que são levadas a cabo quando? 2011? Será que isso foi por acaso? Esse caos que está entrando em erupção no mundo, isto é acaso? E aqui está nosso querido Trittin, do Partido Verde. Ele esteve com os Bilderberg. E a revista alemã Der Spiegel pergunta, é um círculo confidencial. Uma vez por ano, os manda-chuva deste mundo se reúnem na conferência Bilderberg. Neste ano, o chefe do Partido Verde, Jürgen Trittin, também esteve lá. Este tem que se justificar agora por sua participação. Até amigos do próprio partido se admiram? Quem que esteve aí? Chefes de governo, governantes, chefes de agremiações e de organizações, como o Banco Mundial, a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Ai, que lindo, estavam todos aí. Este é o círculo do poder mais admirado, diz o Der Spiegel, não eu. Uma espécie de governo mundial informal e não democrático, diz o Der Spiegel, não eu. Quem que fundou os Bilderberger? Será que foi o príncipe Bernardo dos Países Baixos? Muitos redemoinhos de turbulências acompanham esta sociedade secreta. Não me interessa nada, eu nem quero falar sobre conspirações. Eu não quero isso. Eu só quero a informação quem fundou este grupo, de onde eles vêm e a quem eles servem. Aonde a verdade e o erro se fundem imperceptivelmente, exatamente de acordo com os interesses por trás dos bastidores. Spiegel, Daniel 12, verso 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios o entenderão. E aos violadores da aliança, diz Daniel 11, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Aqui, portanto, vocês têm o contraste. Aqui vocês têm os diferentes partidos. Nós vimos como isso acontece por trás das agremiações. Nós vimos o que acontece no mundo. E só temos esses dois grupos. Só estes dois grupos. Vamos encerrar com uma oração. Pai Celestial, nós somos tão gratos a Ti, que Tu predisseste tudo isto. E não só isso. Ainda temos tempo para nos soltar destas agremiações e nos libertar desses poderes que nos vão engolir e destruir. Ajude-nos, Senhor, a fazer isto que Tu esperas de nós, para que levemos a mensagem da salvação em Jesus Cristo ao mundo, numa forma em que a humanidade atual poderá compreendê-lo, para que muitos possam estar de pé sobre o mar de vidro, que de outra forma não estariam aí. E eu te peço, Senhor, para que tenhas que ampliar este mar de vidro, porque o Teu povo está se despertando e levando esta mensagem. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém.